Sim. Marcelo Rebelo de Sousa, em relação à regionalização, agora está outra vez um tema em voga, ele já tinha dito que é preciso prudência. E, entretanto, hoje António Costa também disse que é preciso dar passo a passo. O que é que lhe parece isto? Parece-lhe realmente prudência ou parece que estão a recuar no processo? Bom, não sei o que é que me parece, nem é muito relevante aquilo que me parece. Agora, poderá ser relevante aquilo que eu penso e aquilo que eu entendo que deve ser feito. Nós fizemos temos uma comissão que esteve a trabalhar na Assembleia da República para a descentralização, produziu um relatório. Nós temos de olhar para esse relatório, temos de debater esse relatório e depois ver aquilo que vamos fazer. Agora, aquilo que nós não devemos fazer, em minha opinião, é pôr, como costuma dizer o povo português, o carro à frente dos bois. Nós vamos eleger, naquilo que eu ouço, o Governo quer eleger diretamente os presidentes das juntas metropolitanas. Bom, isso eu acho que é começar pelo fim. Ou seja, então quais são as competências que devem ter as juntas metropolitanas que possam então justificar ou não uma eleição direta? Este é um ponto. Segundo ponto, se o fizermos por eleição direta, então estamos a dizer que se amanhã houver uma descentralização mais pesada, digamos assim, que chega ao ponto de haver regionalização, estamos a dizer que as duas áreas metropolitanas vão ser uma região. É isso que queremos? Ou não é isso que queremos? Portanto, o que é que eu quero dizer? Nós temos de pensar bem o que queremos, debater bem o que queremos e não pôr, como digo, o carro à frente dos bois. E o que é que o PSD quer? É isso, é exatamente isso. Ou seja, o que o PSD quer é consensualizar ao nível do país, consensualizar, enfim, nunca estarão todos de acordo, mas no maior consenso possível, devemos ou não devemos atribuir competências àquilo que é o setor subnacional do Estado, que nós determinamos pelo setor subnacional do Estado. Devemos ou não devemos atribuir competências? Uma vez atribuídas essas competências, que hoje estão no poder local, mas fundamentalmente estão no poder central, essas competências atribuídas justificam ou não justificam que haja uma eleição, de modo a que em Portugal, para lá das 308 autarquias que temos, autarquias, câmaras municipais, possa haver uma autarquia de nível superior. Não está aqui em causa nunca, para mim, não está nunca em causa uma Assembleia Legislativa Regional ou um Governo Regional como há nos Açores da Madeira. Não é isso que está em causa. Agora, poderá estar em causa uma autarquia de nível superior. Tem uma autarquia que é maior, com mais competências do que uma Câmara Municipal. Temos de estudar isso e ver se isso deve ou não deve ser feito e depois, se viermos a entender que sim, produzir a lei, fazer a lei, sabemos exatamente o que está na lei e fazer um referendo, porque não me parece justo que algo que foi chumbado por referendo agora possa vir a ser feito sem ser por referendo. Agora, com toda esta transparência, acho que isso e a descentralização, eu sempre disse, acho absolutamente vital que o país a faça. O país está extremamente concentrado na sua capital e na área metropolitana de Lisboa, o interior está mais do que esquecido, cada vez a definhar mais, e portanto nós temos de dar meios ao resto de Portugal, digamos assim, de também conseguir decidir sobre aquilo que são os seus problemas. E sabe que nós somos muitíssimo mais competentes para avaliar e decidir sobre um problema que nos está próximo, do que quando essa decisão tem de ser tomada por alguém que está lá muito longe. Se me vier pedir a mim que diga o que deve ser feito em Beja, seguramente que as pessoas de Beja sabem muito melhor do que eu, esteja eu no Porto, ou esteja eu em Lisboa, esteja eu onde estiver. E, portanto, aquelas matérias de grande proximidade devem ser, em minha opinião, decididas por quem lá está, porque essas pessoas conhecem e são muito mais competentes para o fazerem. É a diferença entre o poder local e o poder central. Agora estou a falar de um poder intermédio. Agora, volto a repetir, sem pôr o carro à frente dos bois. Elege diretamente ou deixa... Mas para quê? Vamos ver primeiro as competências e a razão de ser. E depois dessa razão de ser é que pode ou não haver eleições. As eleições só por si. Olha, eu fui 8 anos presidente da Junta Metropolitana do Porto. 8 anos. Penso que até à data ninguém foi tanto tempo presidente da Junta Metropolitana do Porto. Devo-lhe dizer, para as competências e para o orçamento que tinha, não é preciso haver eleições diretas para nada. Tinha um orçamento muito pequenino e competências muito poucas, para que é preciso haver uma eleição? Não tem que haver uma eleição. Agora, queremos atribuir outras competências, um orçamento muito maior que sai do Estado, não vai acrescentar à despesa pública, isso comigo para isso não contam, não é? Mas uma despesa pública tem de ser reduzida, não tem de ser aumentada. É para isso. Bom, então vamos pensar, para isso já as coisas são diferentes. Portanto, é com esta serenidade que eu entendo que deve ser feito. Dr. Rui, mas agora que a questão da regionalização voltou à agenda, também se fala um bocado do timing. Foi também por aí um bocadinho que o Presidente falou em não pôr o carro à frente dos bois. Tem algum timing definido para isso? Acha que o Portugal deve debater bem esta questão para depois então sim avançar para o referendo? Eu tenho um timing para isso, está um bocado condicionado por aquilo que é a situação no PSD neste momento. O PSD
tem eleições diretas, tem um congresso, portanto, seguramente que até ao fim de fevereiro, princípio de março, o PSD não está em condições de o fazer. A partir de março, o PSD, se for o líder, está em condições de o fazer. Em relação à descida do IVA da eletricidade... Ia perguntar-lhe em relação à descida do IVA da eletricidade. Hoje ouvimos um membro do PS que disse que os candidatos à liderança do PSD deviam justificar como é que faziam isso no Orçamento de Estado. Eu não sei se o próprio PS está em condições de responder. Porquê? Porque se nós não conhecemos o Orçamento de Estado, como posso eu dizer que vou modelar uma proposta a um documento que não conheço? Agora, quando o Orçamento de Estado for apresentado, aí nós temos efetivamente a obrigação de, se queremos apresentar a proposta em condições relativamente ao documento sobre o qual a proposta incide. Não é? Portanto, neste momento, eu penso que não está ninguém em condições de dizer como faz a proposta, justamente porque não há Orçamento do Estado. Não vou dizer que compenso aqui ou compenso acolá quando não tenho a proposta à minha frente. Portanto, a pergunta ou esse desafio que o Partido Socialista faz é uma retórica, é uma manobra de retórica, mas na prática não corresponde a nada. Mas mantém-se o objetivo de baixar de 23% para 6%? Nós tínhamos diversas propostas, como é evidente, muitas, no nosso programa eleitoral. Não fomos nós que ganhamos eleições, é o PS que ganha e por isso fez governo, e eu tenho, portanto, consciência que não vou pegar no meu programa eleitoral e fazer as propostas todas e mais algumas como se tivesse ganho as eleições. Não faz sentido. Agora, há propostas emblemáticas que estavam no programa que eu tenho a obrigação de as apresentar outra vez na Assembleia da República. Aquelas mais emblemáticas, designadamente aquelas que se prendem com a redução da carga fiscal, como é esta que estamos a falar. E, portanto, a redução do IVA da eletricidade de 23% para 6% era uma das propostas emblemáticas no quadro da quebra da receita fiscal. As outras dependiam mais da dinâmica económica e tal, e, portanto, não são tão facilmente passíveis de ser apresentadas. Esta é. E, portanto, temos a obrigação de o fazer. O Partido Socialista não ganhou as eleições, mas não tem maioria. Tem de se concertar com outros partidos no Parlamento. Não se pode queixar se houver uma proposta que venha a passar no Parlamento, porque acabaram por conjugar determinados votos. Não sei se vão conjugar ou não. Agora, não fazia sentido eu dizer, eu não apresento essa proposta porque ela pode eventualmente passar. Isso é que não faz grande sentido, não era assim um raciocínio um bocado abstruso. Eu queria perguntar-lhe também sobre a notícia que veio hoje sobre o crescente número de médicos que vão para fora do país, atinge números muito próximos daqueles que atingimos em 2015, na altura da crise. Porque as condições em que os médicos estão a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde são condições que não são atrativas. Isto tem a ver com a remuneração, é certo, mas não só com a remuneração, também com as condições de trabalho. Eu visitei muitos hospitais fora dos grandes centros, particularmente no interior, onde os conselhos de administração dos hospitais dizem que os médicos não vêm para aqui, acima de tudo, pelas condições. Não têm aqui grandes condições, não é na região, é no hospital em concreto. E, portanto, nós temos de criar melhores condições de trabalho aos profissionais de saúde, neste caso que está a falar aos médicos, e temos naturalmente de encontrar formas de os compensar financeiramente. Isso aí tem um obstáculo muito grande chamado Orçamento do Estado, que não se pode dar aquilo que não se tem. Agora, eu estou à vontade para dizer isto. O Partido Socialista tem alguma dificuldade adicional, porque o Partido Socialista ainda recentemente resolveu aumentar os salários dos magistrados, quando os magistrados já são de longe aqueles que mais ganham na administração pública portuguesa. Portanto, não sei como é que o PS vai dizer aos professores, ou vai dizer aos médicos que não há dinheiro para aumentar, quando esses podem dizer, outros que já ganhavam muito mais do que nós, foram ainda recentemente aumentados, ainda por cima numa componente do seu salário, única, que mais ninguém tem e que não pagam sequer IRS. Portanto, mas isso não me compete a mim, compete ao Partido Socialista e ao Governo explicar porque é que fizeram isso, quando há profissionais, designadamente os médicos, mas não só, que naturalmente têm vencimentos muito inferiores àquilo que têm os magistrados, que ainda por cima foram mais aumentados, para lá já na data ganharem mais.